Leucócitos da granulopoiese. Sim, o assunto de hoje vai ser focado na granulopoiese. São os leucócitos que fazem parte do desvio à esquerda. Se você tem dúvidas sobre a granulopoiese, como identificar e descrever os leucócitos que são dessa série, da série mieloide, da série granulocítica, esse vídeo é para você. Se você ainda não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou biomédica, especialista em hematologia, sou criadora de mais de 4 cursos voltados para hematologia, para análise clínica, onde eu falo o essencial, o que realmente você deve saber para trabalhar na bancada laboratorial. Eu já vou compartilhar aqui a tela com você para a gente poder começar a nossa aula. Então vamos lá, galera, já começando aqui, tá, a nossa aula de hoje. Já vou falar para vocês que essa aula aqui, esses slides, eles são retirados do curso Chaves da Morfologia, onde eu explico totalmente detalhado toda a série branca para você identificar. Explico daquele jeito, sem nomes difíceis, né? Então vamos lá, vou utilizar aqui os slides para poder fazer essa aula hoje aqui com vocês. Vamos lá, relembrando aqui na hematopoiese, porque tem uma coisa muito importante, tá? Que vocês devem saber, é que a gente precisa saber o básico para depois a gente ir pulando as etapas, tá? Intermediário, avançado. Não adianta a gente fingir aqui que entendeu essa parte básica e depois ir para o avançado, porque na verdade vocês vão se confundir todos, tá? Então vamos só dar uma relembrada aqui bem básica aqui na nossa hematopoiese, tá? A hematopoiese é o processo que a gente chama de produção celular, tá? Então a gente fala de hematopoiese, que se dá início na medula óssea com a nossa célula pluripotente, né, que é a célula tronco, e essa célula tronco, ela dá origem à célula mãe mieloide e à célula mãe linfóide. Hoje a gente vai falar da série granulocítica, então a gente vai usar a série mieloide, tá? E a gente vai falar somente da série granulocítica, beleza? Quem são os granulócitos, né? Vamos começar por aí, vamos começar já com essa dúvida aí, mas quem são esses granulócitos, né? Que fazem parte aí da granulopoiese? A nossa primeira célula que é o mieloblasto, tá? Então o blasto é uma célula totalmente imatura, tá? E ele não deve estar presente lá no sangue periférico, tá bom? Ele vai aparecer somente em alguns casos de leucemia ou alguns tipos de tratamento relacionados à medula óssea. Ele não deve estar presente no sangue periférico na sua normalidade. E aí, dando sequência depois do blasto, a gente tem o promielócito, que é esse bonitão aqui. Na sequência, a gente tem o mielócito, que é esse daqui. Calma, tá, gente? Eu vou explicar todos eles depois, tá? Que eu só tô dando uma passada, só dando uma pincelada aqui. Então, a gente tem o mielócito. Depois do mielócito, nós temos o metamielócito. Depois do metamielócito, o bastonete. E depois a gente tem o neutrófilo segmentado, que é a célula madura aí do granulócito, tá? Todos eles, tá, gente? Essa classe aqui, essa classificação aqui, eles são chamados de granulócitos porque eles têm grânulos no seu citoplasma. Vamos primeiro descrever aqui o blasto, certo? O mieloblasto. Utilizando aqui essa imagem como exemplo, se a gente estiver lendo lá na lâmina, o que a gente consegue observar assim logo de cara, tá? Sem ler aqui a descrição aqui do slide. Eu posso falar para vocês que ele tem uma alta relação núcleo-citoplasma, que ele tem o seu citoplasma basofílico, tem a sua cromatina frouxa, tá? Aqui ela tem uma aparência um pouquinho mais intermediária, mas pode ser por conta da coloração. E ele tem também bastonetes de Auer, tá? Que é o que dá uma identificada aí, a gente pode dizer que é um patognomônico do mieloblasto. Então vamos lá ler a descrição inteira, tá, gente? Vamos falar aqui de alguns detalhes que eu sempre coloco aqui nas aulas para vocês memorizarem. Como que o mieloblasto é? Ele tem mais ou menos de 15 a 20 micras de tamanho, tá? Ele tem uma alta proporção núcleo-citoplasma. Mas o que quer dizer, né, gente? Alta relação núcleo-citoplasma? Essa é uma pergunta que, por vezes, as pessoas ainda me fazem, tá? Eu vou falar para vocês, porque às vezes a gente descreve, né? O pessoal descreve e não sabe o que é, só sabe que tem que descrever. Uma alta relação núcleo-citoplasma quer dizer que quando ele tem um núcleo grande, tá? E aí ele tem o seu citoplasma quase tomado pelo núcleo. Então vamos imaginar assim, sabe quando a gente pega o limão, né, o limão verde, né, e a gente pega e corta ele no meio, e a gente vê só aquela casca, né, em volta assim, e a gente vê bastante assim, né, da polpa dele. Aquilo dali é uma alta relação núcleo-citoplasma, porque tem bastante polpa e pouquinha casca, né? Isso é uma boa forma de você memorizar como que é uma alta relação
núcleo citoplasma. Como que é a cromatina aqui do mieloblasto? Ele tem a sua cromatina frouxa, tá? Ou a gente pode chamar de lisa, tá? Existem mais de um termo para você utilizar para essas descrições, que às vezes pode confundir também. Ele pode ter presença de nucleolos, tá? Dentro do seu núcleo. O citoplasma dele aqui é azul claro, tá? Basofílico. Ele tem grânulos citoplasmáticos que normalmente não são visíveis, tá? Esse daqui realmente, assim, né, gente, quando a gente tem um olho mais treinado, a gente consegue observar uns grânulos muito pequenininhos, mas não é tão necessário você descrever que se ele tem grânulos ou não no seu citoplasma, tá? Se você visualizar, você coloca, mas não é tão essencial. O que é essencial é você saber que é um blasto e que ele tem uma alta relação núcleo-citoplasma e que ele tem a sua cromatina frouxa. Quando tem a presença aqui dos bastonetes de Auer, ele é patognomônico de uma leucemia mielocítica, tá? Então, a gente pode colocar assim, quando você visualizar esses bastonetes de Auer, que são esses risquinhos aqui, é tipo um bastãozinho mesmo, no citoplasma dele, você pode, sim, você deve colocar na sua descrição. Promielócitos, né? O promielócito, que é essa célula aqui, ele é uma célula também imatura, tá? E ele pode ser, algumas vezes, um pouco maior do que o mieloblasto, tá? Ele vai ter o seu citoplasma mais basofílico. Por vezes, a gente consegue observar o complexo de Golgi, que seria aqui uma área um pouquinho mais clara, tá? Perto aqui do seu núcleo, tá? A gente pode chamar de halo perinuclear também. A cromatina dele ainda é uma cromatina frouxa, tá? Só que, e às vezes a gente pode observar nucleolo. O que acontece é que ele tem uma granulação primária, tá? Ele tem uma granulação muito forte e tem os grânulos maiores, assim. Então, a gente nem sempre consegue ter uma visão nítida aqui do seu núcleo dele, tá? Mas os seus grânulos, por eles serem primários, ele tem uma coloração mais acastanhada, tá? Vocês vão ver como é diferente. A coloração mais acastanhada, um pouquinho puxado para o violeta, ela é muito diferente de uma célula madura, por exemplo, de um neutrófilo segmentado, que depois eu vou mostrar para vocês como é a granulação dele. E depois do promielócito, a gente tem o mielócito, tá? O mielócito, ele também tem uma granulação aqui no seu citoplasma, ele já começa a ter uma granulação um pouquinho mais específica, um pouquinho mais madura, né, a gente pode dizer assim. Então, os grânulos do mielócito, a gente já fala que ele é um pouquinho mais azul, ou puxado para o rosinha, ou para o lilás, tá? O núcleo dele, ele pode ser arredondado, ou ele pode estar assim, ó, em transformação, tá? E ele vai estar sempre aqui, ó, mais excêntrico. Quando a gente fala essa linguagem, né, esse vocabulário excêntrico, quer dizer que ele está bem lateralizado aqui. A cromatina nuclear dele já começa a ficar mais condensada, a gente começa a ter uma visão de que ele tem a sua cromatina um pouquinho mais madura. O metamielócito, vamos lá. O metamielócito, então, ele já começa a ter a sua cromatina, olha só, um pouquinho mais madura, né? Essa daqui tá bem mais nítida, que tá mais madura. Ele tem o seu núcleo em forma de rim, em forma de feijão, tá? Aqui bem lateralizado. E ele tem um núcleo que a gente pode falar que ele é um núcleo mais cheinho, um pouquinho mais rechonchudo, um pouquinho mais gordinho, tá? Nessa fase aqui do metamielócito, a gente já começa a ver que ele tem mais grânulos aqui de coloração mais azurófila, um pouquinho mais lilás, que você consegue perceber que ele tá ficando mais maduro mesmo, tá? E muita gente ainda confunde essa célula com bastonete, e o bastonete agora é a próxima célula que eu vou falar para você. Bastonete, vamos lá. O bastonete, galera, ele já começa a ter o seu núcleo um pouquinho mais magrinho, né? Um pouquinho mais em formato de C, em formato de S, ele meio que parece uma salsicha mesmo, tá? Ele tem a sua cromatina já com aspecto de maduro, então ele é um pouquinho diferente da cromatina que a gente vê lá no metamielócito, tá? A granulação no citoplasma do bastonete, a gente já observa que é uma granulação também um pouquinho mais fina, tá? Porque essa granulação também já tá mostrando que ele tá mais maduro. Então, a gente vê uma granulação de coloração mais azul, de coloração mais lilás, mas a gente observa que a granulação tem uns pontinhos bem pequenininhos. Neutrófilo segmentado. O neutrófilo segmentado, ele já é a célula madura aí dos granulócitos, tá? Então, a gente fala que ele tem a sua cromatina madura, que é uma cromatina condensada,
ele pode ter de 2 a 5 lóbulos nucleares, tá? E esses lóbulos são unidos por filamentos aqui. Esse filamento aqui bem fininho aqui é o que une os lóbulos aí do neutrófilo segmentado, tá? O seu citoplasma já tem uma coloração um pouquinho mais rosinha, né? E a sua granulação, a gente também observa que são grânulos bem específicos aí da sua célula madura. São grânulos bem pequenininhos e a gente observa que são de coloração mais puxado aí para o azul. Essa célula, como é uma célula madura, faz parte aí da defesa do nosso corpo, do sistema imune. Ela tem que estar presente sim no nosso sangue periférico de uma forma comum, tá? De uma forma normal, de mais ou menos aí, gente, de 40 a 80% dos leucócitos, dependendo aí de cada pessoa, tá? E quando a gente fala assim de desvio à esquerda, a gente fala que quando o paciente ele tem desvio à esquerda presente, é porque ele tem células imaturas lá no seu sangue periférico, tá? Então ele vai ter sim presença de bastonete, vai ter metamielócito, vai ter mielócito, promielócito, até blasto, tá? Não necessariamente ele precisa ter todas elas, por exemplo, ele pode ter só bastonete e metamielócito, isso também é considerado um desvio à esquerda, porém são todas as células que ele vai ter. E também, não necessariamente, ele vai ter uma sequência, tá? Por exemplo, de forma crescente, né? Qual é a forma crescente, uma forma normal que a gente consegue observar? Por exemplo, 50% de neutrófilo segmentado, 10% de bastonete, 8% de metamielócito, 5% de mielócito. Entenderam que ele vai crescendo, ele vai tendo células imaturas em número menor, porém a sua célula madura é que tem um número maior. Mas ele também pode ter o desvio à esquerda não escalonado. Quando a gente fala que é não escalonado, é porque ele pode ter o número variado. Por exemplo, ele pode ter um número alto de promielócito, por exemplo, 20% de promielócito, e ele pode ter somente 2% de mielócito. Isso não quer dizer que você está lendo a sua lâmina de forma errada, tá? Isso pode acontecer. A gente precisa entender o contexto do hemograma, o contexto da doença que o paciente tem, aquela patologia, né? Que ele pode estar demonstrando ali para você poder liberar o seu laudo da melhor forma, tá? E isso é muito complicado, porque eu sei que existem pessoas na bancada laboratorial que têm medo de fazer esse tipo de liberação, de liberar um desvio à esquerda não escalonado. Mas às vezes a gente não consegue, quando você não tem tanta experiência assim, ou você está tão inseguro, você não consegue enxergar o todo, né? Você precisa entender qual é a clínica do paciente, o que o hemograma em si está te mostrando, não só a parte da série branca, mas também a série vermelha, ver o número global aí dos leucócitos. Os slides dessa aula foram retirados do curso Chaves da Morfologia e está com as vagas abertas, porém limitadas, tá? Para os bônus. Quais são os bônus? Além do curso Chaves da Morfologia, onde eu falo somente sobre série branca totalmente detalhada para você que ainda tem dúvidas sobre identificação celular, ele tem o bônus do curso Morfologia dos Blastos, Leucemias e Linfomas, porque além da série branca inteira, você vai ficar craque também na Morfologia dos Blastos. Você vai poder ter acesso à aula do treinamento vídeo, uma gravação com um conteúdo bem intenso que falo desde hematologia básica até avançada, e também vocês vão poder ter acesso a mim. Essa é a última vez que eu vou abrir vaga para o curso que tem acesso ao meu WhatsApp pessoal, tá? Para vocês poderem falar comigo quando estiverem fazendo a leitura de lâmina, quando tiver com dúvida durante o curso, vocês vão poder me acionar diretamente pelo WhatsApp para eu poder responder vocês aí prontamente, né, em menos tempo. Mas as vagas são limitadas justamente para eu poder dar atenção para todo mundo. Certo, galera? Se você gostou desse vídeo, gostou dessa aula, se inscreve aqui no canal, dá aquele like. Um beijo para vocês e até a próxima.